Olá, vamos pintar uma borboleta? Eu vou pintar a minha borboleta e vou colocar essa florzinha embaixo dela. Estou levando uma folha junto, que ela é grande, e um galinho da flor, que eu quero reproduzir na minha tela. Vamos lá? Sabem por quê que eu estou com vontade de pintar uma borboleta? Porque todos os dias eu recebo uma mensagem com uma borboleta. Uma mais linda que a outra. E aí eu fico louca para pintar aquelas borboletas. Tive dificuldade para escolher qual eu deveria pintar. Então eu escolhi esta. Ela é azul. Azul, e aqui na asa ela tem uma transparência que depois a gente vai fazer. É o seguinte, eu preciso também fazer as flores onde a borboleta se encontra. E como na minha casa eu tenho essa planta que se chama Lágrima de Cristo, eu pensei em colocar o desenho dessa plantinha onde a borboleta está pousando, que ela é pequenininha e que as borboletas adoram vir aqui nessas florzinhas. Então o que eu fiz? Vou criar um pouco nessa tela, e ela é bem pequenininha. Então a minha experiência diz que eu tenho que fazer a proporção de acordo com a borboleta, o tamanho da flor. Ela é pequenininha, tive que fazer uma florzinha pequena. Aqui vocês estão vendo que eu desenhei flores pequenas, bem menor que a borboleta. Quero fazer nessa parte de baixo mais verdes, porque essa planta ela é toda cheia de folhas, então ela fica bem verde embaixo. Vou fazer primeiro essa parte de baixo para depois pintar a borboleta. A borboleta, como eu desenhei a olho, a mão livre, a borboleta, mas antes disso eu desenhei num papel porque eu recebo no WhatsApp e é pequenininho. E eu fiz a mão livre num papel primeiro, estudei bem a borboleta, olhei parte por parte, o corpo que ela tinha, contei essas beiradinhas aqui da asinha da borboleta, aqui também tem umas voltinhas no desenho, tudo estudei primeiro, aquele desenho da borboleta que veio lá no WhatsApp na mensagem do bom dia. Então eu vou começar agora, vou fazer as cores, como já falei outro dia, nós podemos fazer todas as cores utilizando as cores primárias. Eu vou fazer o meu verde, pegando o amarelo e o azul. Primeiro ele fica um verde forte, e se eu colocar o branco, eu vou fazer um verde clarinho. Se eu quero um pouquinho mais amarelado, puxo o amarelo. Os verdes, os tons de verdes, eu posso misturar vários tons. Posso pegar um pouco do verde mais forte para colocar onde fica mais aqui no meio.
que é um momento de prazer quando a gente assina a tela, né?